Reino Unido confirmou a primeira morte pela variante Ômicron do novo coronavírus. E veja também: o Brasil tem 11 casos confirmados da nova cepa. Subiu para 7 o número de mortos por causa das chuvas na Bahia. Ontem, Bolsonaro sobrevoou a região e anunciou a liberação do FGTS para famílias afetadas. Nos Estados Unidos, as buscas por sobreviventes dos tornados que atingiram o Kentucky continuam. O presidente do país classificou a situação como um desastre federal. Você vai saber quais foram os nomes mais escolhidos para os bebês que nasceram em 2021. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O Reino Unido registrou hoje a primeira morte por Covid-19 ligada à variante Ômicron do coronavírus. Esse é o primeiro óbito confirmado no mundo. Para frear a rápida propagação, os britânicos retornaram ao trabalho remoto. Durante uma visita a um centro de vacinação, Johnson pediu para deixar de lado a ideia de que essa é uma versão mais branda do vírus. A retomada do trabalho remoto ocorre no momento em que o governo inicia uma luta contra o tempo para aplicar o maior número possível de vacinas de reforço até o fim do ano. O governo inglês estabeleceu uma missão complexa de oferecer a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todos os adultos do país até 31 de dezembro. Isso significa quase 1 milhão de doses por dia. Para isso, o país abriu mais centros de imunização que vão funcionar por mais horas ao dia e receberão o apoio do Exército. O site do governo que permite agendar a vacinação caiu no domingo à noite após um discurso de Johnson à nação. Os problemas persistiam nessa segunda-feira. O portal informa ainda que acabaram os testes de antígenos que o Serviço de Saúde Pública inglês distribui gratuitamente e que agora devem ser feitos diariamente por quem tem contato próximo com um infectado com a variante Ômicron. O Ministério da Saúde informou que o Brasil já tem 11 casos confirmados da cepa Ômicron. O estado de São Paulo é o que tem mais casos da nova variante. Com 5 diagnósticos positivos, São Paulo é o estado com mais casos da cepa Ômicron do coronavírus. Na sequência vem Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás, todos com 2 casos cada. O Ministério da Saúde também informou que 3 notificações estão sob investigação, 2 em Goiás e 1 em Minas Gerais. A nova variante do coronavírus foi identificada na África do Sul no final de novembro. A cepa foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como variante de preocupação por sua maior transmissibilidade. Mas dados preliminares apontam que os sintomas provocados por ela são mais leves. Com isso, a comunidade internacional voltou a apertar as restrições para conter o vírus. Os cientistas confirmaram que estudos iniciais indicam que há uma maior chance de reinfecção pelo coronavírus com a Ômicron, mas também afirmam que as vacinas atuais permanecem eficazes contra o vírus. Até o momento, a Pfizer garantiu que uma terceira dose de sua vacina consegue neutralizar a variante. O Ministério da Saúde informou que já recuperou os dados dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 depois que o sistema foi hackeado. Segundo a pasta, equipes estão trabalhando para restabelecer os registros de forma rápida. A Fiocruz vai produzir quase 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid com insumo totalmente nacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a previsão de entrega é para o ano de 2022. Durante a inauguração do Biobanco Covid-19, que vai ser usado em pesquisas da doença, o ministro da Saúde anunciou o uso do ingrediente farmacêutico ativo nacional para a produção de doses da AstraZeneca pela Fundação Oswaldo Cruz no ano que vem. O IFA nacional está sendo desenvolvido pela Fiocruz a partir da transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca Oxford. Segundo Queiroga, o ingrediente ativo está em fase final de processo regulatório para aprovação. O ministro da Saúde ainda reiterou que o Brasil dá um exemplo mundial em relação à campanha de imunização contra a Covid por causa da redução expressiva do número de casos e de óbitos relacionados à doença. E sobre a variante Ômicron, ele comentou que deve ter mais casos da nova cepa que ainda não foram detectados e falou sobre a importância da identificação de novas variantes para combatê-las. O Biobanco recebeu investimento de 40 milhões de reais do Ministério da Saúde. O banco tem a capacidade de armazenamento de 1.300.000 amostras biológicas para pesquisas. Subiu para 7 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingem a Bahia.
O presidente Jair Bolsonaro fez um sobrevoo no sul do estado e falou sobre os estragos causados pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Ele reforçou que o governo vai liberar o FGTS para os afetados pelas chuvas. Bolsonaro informou que acionou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, para começar em no máximo 5 dias a pagar as parcelas de até R$ 6.200 do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Mais de 5.600 pessoas foram desalojadas de suas casas nos estados da Bahia e Minas Gerais por causa das fortes chuvas. O volume da água derrubou pontes e estragou casas. Uma força-tarefa das equipes dos bombeiros e defesa civil segue para tentar amenizar os danos e ajudar as famílias. O presidente disse que o governo vai fazer o que estiver ao alcance para ajudar os atingidos. A questão de responsabilidade, nós sabemos bem definir a quem cabe. O governo federal tem feito seu trabalho desde o início, janeiro de 2019, e dando uma satisfação a todos do que nós fazemos e podemos fazer. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que R$ 5.800.000 foram liberados pelo governo federal em apoio a apenas 5 municípios atingidos pelas fortes chuvas na Bahia. Ele acrescentou que outros planos de trabalho estão em análise e mais de 20 cidades baianas estão aptas a apresentar projetos de enfrentamentos emergenciais. O governo federal já reconheceu o estado de emergência em 17 municípios baianos. Nos 2 estados, mais de 50 municípios estão em situação de emergência. Vamos conferir agora a previsão do tempo para o restante dessa segunda-feira. Em São Paulo, a máxima prevista para hoje é de 30 graus. A semana começa com calor. No Rio de Janeiro, a temperatura prevista é de 28 graus, máxima de 28, pode chover no final da tarde. Em Goiânia, o céu deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e mesmo assim calor. A máxima prevista é de 30 graus. Em Palmas, no Tocantins, os termômetros podem registrar até 31 graus e em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, o tempo deve ficar firme à tarde, com máxima de 31 graus. Já passa de 100 o número de mortos por causa dos tornados que atingiram 5 estados americanos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou situação de desastre federal no Kentucky. Desastre federal. Foi assim que o presidente americano Joe Biden classificou a situação do estado do Kentucky, depois que tornados deixaram dezenas de mortos na madrugada de sexta para sábado. Os serviços de emergência prosseguem com as buscas por sobreviventes e ajudam os moradores. Autoridades federais e locais já advertiram que o número de vítimas fatais deve aumentar nas próximas horas. Os serviços de emergência prosseguem com as buscas por sobreviventes e ajudam os moradores de Mansfield a limpar os escombros no meio da destruição. Muitos tentam resgatar pertences no que sobrou das casas. Era possível ouvir um barulho muito alto, como se fosse um trem. Foi o que pareceu, e eu tive muita sorte, porque 2 ruas de onde eu moro foram destruídas. Estamos sem teto. Minha esposa e eu tentamos resgatar roupas e lembranças importantes. Rastreadores apontaram que a tempestade do fim de semana levantou destroços a até 9.100 metros de altura. Em Mansfield, a tempestade parece ter quebrado um recorde de quase um século, ao afetar mais de 320 quilômetros de terra. Os estados do Missouri, Illinois, Tennessee e Arkansas também registraram imagens de prédios destruídos, árvores caídas, casas arrasadas e veículos capotados. A gente vai para o intervalo e na volta você vai saber quais são os nomes que lideram a lista dos mais escolhidos para os bebês que nasceram esse ano. Até já! O governo federal vai editar uma portaria com novas regras para viajantes que desejam entrar no Brasil. A medida atende à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Pela decisão, os viajantes que não apresentarem o comprovante de vacinação serão impedidos de entrar no país. A substituição da imunização por quarentena só deve ocorrer em casos excepcionais.
A média móvel de mortes pela Covid no Brasil segue abaixo de 200 vítimas diárias, mas 9 estados e o Distrito Federal não atualizaram os dados. O Brasil registrou mais 86 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora são 616.830 vítimas da doença no país. Também foram somados mais 1.688 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.189.000 diagnósticos de coronavírus já foram confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes é de 171 vítimas, completando 9 dias com menos de 200. Já a média móvel de casos indica 7.133 novos registros diários. Diminuiu 22% em relação à média de 14 dias atrás. E a tendência é de queda. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 3 estados apontaram alta: Ceará, Minas Gerais e Sergipe. Em estabilidade agora estão 5 estados: Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e Piauí. E 9 estados apresentaram queda. Um ataque no site do Ministério da Saúde, no aplicativo e na página do Conect SUS afetou a divulgação de casos e mortes. 10 unidades da federação não informaram os dados. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. No Brasil já foram aplicadas 320.112.000 doses de vacinas contra a Covid, mas 17 estados não divulgaram os novos números de vacinados. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 160 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, 75% da população. Mais de 139 milhões tomaram a segunda dose, o que representa já 65% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 20.500.000 pessoas, ou 9,6% dos brasileiros. A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, realiza até quarta-feira um mutirão de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é incentivar a imunização e aplicar a dose de reforço em quem já recebeu a segunda dose há pelo menos 5 meses. O mutirão está sendo realizado no Centro de Eventos de Fortaleza, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. O surto de gripe registrado no Rio de Janeiro já está provocando a falta de medicamentos como o Tamiflu e vitamina C em farmácias da cidade. Nas últimas semanas, a procura por atendimento nos postos de saúde aumentou muito. O rápido crescimento no número de casos de gripe no Rio de Janeiro nas últimas semanas levou a um salto de 2.647% nos atendimentos para pacientes com sintomas relacionados à síndrome respiratória aguda grave nas unidades de pronto atendimento, as UPAs estaduais. Com isso, hospitais e postos de saúde estão lotados e os medicamentos estão em falta na cidade. A vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro foi retomada, mas está muito abaixo da meta, que é imunizar 80% do público-alvo. A variante Darwin da influenza encontrou na capital fluminense o ambiente ideal para a disseminação. Baixa cobertura vacinal e a flexibilização do uso de máscaras são alguns dos motivos que levaram à propagação da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, mais de 21.000 pessoas foram diagnosticadas somente nas últimas 3 semanas. Esse aumento repentino vem causando superlotação nas unidades ambulatoriais. Miguel e Helena, você conhece algum bebê com esses nomes? Não é difícil, porque esses foram os mais escolhidos pelos pais em 2021, segundo o levantamento feito por uma plataforma digital para mulheres grávidas. A pesquisa também revela que a procura por nomes estrangeiros tem crescido, mas é preciso tomar cuidado com o excesso de criatividade. Linda, perfeita, toda beleza chegou pra brilhantar. O nome dela virou até canção. Helena. Luz que ilumina toda a minha vida, Helena. A escolha dos pais misturou uma homenagem à avó materna e o simbolismo do nome. A minha mãe chama Helena e a minha sogra Maria. Aí a gente colocou. Aí Helena significa luz, luz reluzente, e Maria é soberana, pura. E aí foi quando eu disse para ele, olha que legal, Helena Maria. Aí a gente homenageou as mães, mas dentro de um propósito que aconteceu nas nossas vidas.
Helena foi o nome mais escolhido para as meninas que nasceram em 2021, de acordo com o levantamento feito por uma plataforma digital para mulheres grávidas. A pesquisa foi feita a partir de dados de 325 mil bebês cadastrados no serviço online. Helena ficou em primeiro lugar, seguido por Alice, Laura, Manuela e Sofia. Mas a gente sabe que bastante gente colocou Helena, porque quando a gente vai na clínica levar ela para fazer... E no pediatra, é só Helena que tem na sala de espera. Esses dias a gente foi no hospital, só na sala de espera tinha mais 3 Helenas. Entre os meninos, o mais escolhido foi Miguel. Em seguida aparecem Arthur, Theo, Heitor e Gael. O nome é uma escolha muito afetiva, então a gente vê que eles são cíclicos. Tem muita homenagem, por exemplo, a avós, bisavós, né? O nome é aquele clássico, é elegante. E no caso, por exemplo, de Miguel e de Helena, tem referências externas também que ajudaram a reforçar esses nomes. Então, Miguel é um nome de anjo, também é uma coisa que as pessoas valorizam e que têm gostado de colocar nos bebês. Helena é um nome de mulher forte, de heroína, que também é uma coisa que combina com a atualidade. E essa pesquisa já é realizada há mais de 10 anos pela plataforma. Só que em 2021 uma tendência chama atenção. É cada vez maior a procura por nomes estrangeiros. Um exemplo é esse aqui, ó, Noah, que já é o 10º mais escolhido pelos pais. Subiu 12 posições em relação ao último ranking. O nome é de origem hebraica e um dos significados é aquele que vive bastante. A Letícia conta que escolheu um nome para o filho por ser bíblico. Noah também é Noé em inglês. Na verdade, era um nome muito bonito, né? Que a gente já havia pensado. E Noah, em inglês, é Noé. E como nós já tínhamos o Samuel, que era o nome bíblico, nós pensamos também em ter também o nome Noah, né? Que seria Noé, envolvido da Bíblia também. Mais que um nome, a mãe diz que a escolha é uma profecia. Para mim, na verdade, é o que eu quero profetizar na vida deles antes mesmo deles nascerem. Então, foi com essa intenção que eu queria que eles fossem grandes homens de Deus, como os homens da Bíblia. Então, já foi algo profético mesmo. Mas é preciso tomar cuidado para não exagerar na criatividade. Nomes que podem causar futuro constrangimento à criança podem ser recusados pelo cartório. Em princípio, a escolha do nome é responsabilidade dos pais, dos dois juntos, ou de um deles, e que submetem esse nome ao registrador civil. E a lei estabelece que se o registrador verificar que aquele nome é capaz de expor a pessoa ao ridículo, ele deve negar o registro. E uma vez negado, se houver insistência por parte dos pais, a questão é remetida ao juiz, e o juiz é que decide se os pais é que têm razão ou se é o oficial. E exemplos não faltam. Olá, meu nome é Austrégésilo Lopes de Campos. Como? Austria o quê? Austrégésilo Lopes de Campos. Vamos soletrar com calma. Austrégésilo. Isso mesmo, Austrégésilo. Esse nome, ele surgiu através do presidente da Academia de Letras de São Paulo, que era Austrégésilo de Ataíde, né? Então, meu pai, ele tirou através desse nome. A lei permite a substituição, a lei permite a troca do nome que está no registro pelos chamados apelidos públicos notórios, ou, muitas vezes, as pessoas incluem. Então, existem alguns casos até de pessoas famosas que incluíram o apelido no nome completo. Mas é possível perfeitamente a troca, a substituição. Com esse nome ele precisava mesmo de um apelido, e todo mundo o chama de Neco. Mas isso não impediu de passar por alguns constrangimentos. Mas o Austrogésimo encara a situação com bom humor. E a coisa inusitada é que às vezes o pessoal de vez de me chamar de Austrégésilo, eles chamavam de Astrogildo, astrônomo, astronauta, entendeu? É engraçado por causa disso, né? Às vezes a gente ficava meio envergonhado na hora, mas aí vai acostumando, né? Ele acostumou, mas com certeza não haverá um Austrogésimo Júnior. Não sei dizer se eu daria o nome hoje em dia, não, viu? Porque às vezes existem vários nomes, podia ser um nome semelhante, com no começo da letra assim, mas eu acho que eu não daria não, viu? Sinceramente, colocaria o nome popular mesmo.
Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. E já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.